Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Clube do Expurgo. Vim hoje trazer para vocês perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então hoje aqui é o Raí Responde. Foi uma bosta, sem nome. Eu vou responder as perguntas de vocês hoje, tá? Vocês me mandaram várias perguntas lá no Instagram, escolhi algumas para poder tratar aqui, para a gente poder trabalhar essas perguntas de uma forma mais cautelosa, com um pouco mais de calma, e assim vocês possam entender melhor, além de só uma imagenzinha com um texto, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente também, gostaria de dar alguns avisos aqui. Esse vídeo também está em formato de podcast, tá certo? Vocês podem encontrar esse podcast no Spotify, mas eu peço, por favor, que se você for ouvir no Spotify, dá uma passada aqui, curte o vídeo, dá um like no vídeo, compartilha se for possível, comenta aqui também, tá bom? Não assiste só lá. Mas para quem não consegue estar vendo os vídeos sempre, prefere às vezes ver durante o trânsito, alguma coisa do tipo, eu mesmo faço bastante disso. Então eu resolvi também deixar todos os vídeos em formato de podcast. Então se inscreve no canal, mete um like aí, comenta. Quiser assistir lá no Spotify, escutar no Spotify, pode escutar, não tem problema, mas dá uma passada aqui, dá uma curtida no canal, para que a gente possa estar sempre evoluindo, tá bom? Vamos nessa! Primeira perguntinha aqui é da seguidora, eu não sei pronunciar teu nome, Lari_Olimp. Como faço para hipertrofiar treinando em casa, já que a intensidade não é a mesma coisa? Eu abordei pra caramba esse assunto durante uns 2 meses aí no meu Instagram, mas eu vou falar um pouco mais aqui sobre isso, tá? Primeiramente, o que é intensidade? Intensidade no treino é a carga que a gente usa, tá certo? É a quantidade de peso que a gente usa. Muita gente confunde intensidade com dor. Dor é dor, tá certo? Dor é sensação perceptível de esforço, são coisas diferentes. Intensidade na musculação é carga, tá certo? Mas isso é só uma nomenclatura para que a gente possa entender, porque eu sempre falo sobre intensidade relativa à carga, para que vocês não entendam errado mais para frente, tá certo? Então, a intensidade em casa, de fato, para muita gente vai estar mais baixa, porque, por exemplo, eu moro em apartamento, não tenho como colocar 200 kg em anilha dentro do meu quarto, não dá, né? Então, o equipamento que eu tenho durante essa quarentena são um par de halteres de 10 kg, um par de halteres de 5, algumas caneleiras, elástico e uma barra fixa de porta, só. Como que eu faço para poder continuar evoluindo? Para quem me acompanha lá no Instagram viu que eu continuei evoluindo, continuo melhorando o meu físico. Meu braço bateu 45 centímetros esses dias no pump, né? Quem não gosta, quem não mede o braço depois de um treino, né? Então, eu continuei evoluindo o meu físico. Mas por quê? Existem diversas formas da gente conseguir hipertrofia da musculatura, tá certo? A musculação, no ginásio, no salão de musculação, a gente tem um fator meio que exclusivo para o ginásio, que é a quantidade de pesos, né? A quantidade de carga, temos maquinários diversos, temos uma variedade muito grande de coisas para fazer, e o principal, que eu já falei, peso. Em casa não vai dar, mas a gente tem outros caminhos a serem feitos. Quando a gente não tem o fator academia, isso vale não só para esse período de quarentena, tá certo? Como também para pessoas que viajam muito, né? Que precisam às vezes passar uma semana inteira viajando dentro de hotel, e às vezes um par de halteres de 10 kg pode te salvar bastante. Esses caminhos que a gente pode fazer para alcançar a hipertrofia, a gente consegue com a intensidade mais baixa, que seria, no caso, o estresse metabólico da musculatura, tá bom? O estresse metabólico, a gente alcança ele, vou falar de uma maneira bem generalista e bem simples, tá? A gente alcança ele normalmente quando a gente acumula muito dos resíduos metabólicos na musculatura, aquela sensação de queimação, de ardência, tá? O queimor da musculatura. A gente consegue isso normalmente com cargas mais baixas, repetições bem mais elevadas, o que inclui também aquelas técnicas avançadas, né? Drop set, FST7, oclusão vascular, que inclusive a oclusão vascular e o FST7 são 2 estratégias excelentes para se utilizar agora durante a quarentena. Porque você precisa de baixíssimas cargas para poder fazer isso, tá? E você consegue um estímulo de hipertrofia bem alto, tá bom? Qual que é o grande problema? Isso vai funcionar até um certo ponto. Vai chegar um ponto onde vai começar a ficar um pouco mais difícil de evoluir. Acredito eu, tomara que isso aconteça, que quando esse momento chegar, a gente já possa voltar a treinar, já esteja seguro para que a gente volte a treinar. Caso não ocorra, a gente vai sentir um pouco de estagnação, tá certo?
Mas é normal e é melhor você continuar evoluindo por um bom tempo e depois parar até que você possa voltar a treinar na academia de novo do que parar de evoluir de vez, né? Perder todos os seus ganhos. Então sim, você consegue continuar evoluindo dentro de casa, tá certo? Não vai ser na mesma magnitude, nem vai ser da mesma forma que você evoluiria dentro da academia, mas você consegue sim. Então não vem com essa de que deixou de treinar porque não tinha academia, tinha pouco peso. Eu normalmente agacho com 100 quilos, não é uma carga muito alta para o meu peso por conta do meu joelho. Hoje eu estou agachando com 2 halteres de 10 quilos e mesmo assim eu continuo evoluindo. Então não é desculpa, tá certo? Utilizem essas técnicas que eu falei, pesquisem um pouquinho mais sobre essas técnicas e que depois a gente vai trazer essas técnicas para cá para eu ensinar para vocês como que faz, tá? Oclusão vascular e FST7. Depois a gente comenta mais sobre esses dois assuntos. Vamos para a próxima. Essa pergunta aqui, eu também não sei falar o perfil dessa pessoa, vai ficar aqui embaixo para vocês, tá bom? Catabolismo. Como acontece e como evitar? Treino, atividades de jejum, alimentação. Vamos lá. O que é catabolismo? Primeiramente, a gente tem que lembrar que catabolismo, a gente tem que definir qual catabolismo a gente está falando, tá? Tanto anabolismo quanto catabolismo são processos normais do nosso corpo e eles acontecem em várias células. O catabolismo é a transformação de uma célula maior em uma célula menor. O anabolismo, o contrário. Bem provavelmente ela está falando de catabolismo muscular, né? Como que a gente pode evitar o catabolismo muscular? Até porque eu não sei quem gostaria de evitar catabolismo de células adiposas, né? De gordura. Eu, pelo menos, não. Mas, vamos lá. Considerando que ela está falando de catabolismo muscular, como que acontece, como que a gente pode evitar? O nosso corpo está o dia inteiro fazendo processos de síntese proteica, degradação proteica, síntese proteica, degradação proteica. E como que eles acontecem? Normalmente, quando a gente tem uma ingestão de proteínas, e elas são absorvidas, são digeridas, são absorvidas, elas entram na corrente sanguínea e disparam no processo de síntese proteica. Esse disparo ocorre até um certo pico e depois reduz, até que a gente come novamente proteína e esse disparo acontece novamente. Existem outros fatores que promovem também síntese proteica e diminuição da degradação proteica, mas eu estou falando do básico, tá? O treinamento com peso, o exercício físico em si, ele é comprovado que consegue reduzir esses processos de degradação, ou seja, ele não só tem o estímulo de síntese proteica, como a degradação é menor, tá certo? Então, o simples fato de você treinar já faz com que você tenha uma síntese proteica maior e uma degradação menor, ou seja, você tem menor catabolismo muscular. O catabolismo muscular ele vai acontecer quando o nível de degradação, se você traçar uma linha aqui, tá? O nível de síntese vai ter um pico e ele vai cair. Esse nível de degradação ele tem que estar menor que o nível de síntese, tá certo? Então você traçando a linha no meio, essa síntese ela tem que ser maior, a degradação tem que ser menor e já subir de novo para a síntese. Quando isso ocorre, a gente chama de balanço nitrogenado positivo, tá? Que seria o processo de anabolismo muscular, tá bom? Então, para evitar esses processos de catabolismo muscular, o ideal é que você coma proteínas de forma constante durante o seu dia, faça atividade física, treinamento mesmo, treino de força. Não existe nenhum treino melhor para você evitar catabolismo do que treino de força, tá certo? E com relação às atividades em jejum, né? Sim, nas atividades em jejum você vai ter uma degradação proteica um pouco maior, tá? Porque a partir de 6 horas sem nenhum tipo de ingestão de proteína, você começa a utilizar alguns aminoácidos na corrente sanguínea para poder gerar energia. Não é a principal fonte de energia, é a última fonte de energia que seu corpo vai buscar, mas ela vai acabar sendo usada, tá? Então, durante, por exemplo, o cardio em jejum, se feito com muita intensidade, você pode sim acabar tendo um uso um pouco de alguns aminoácidos da corrente sanguínea ali para poder gerar energia. Mas não se preocupa que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. O simples fato de você consumir proteína e compensar esse gasto já é suficiente para repor o que você gastou. Então não é porque você vai treinar em jejum, que você vai fazer cardio em jejum, que você vai catabolizar não. Isso não existe, tá bom? Então, em resumo, para evitar esse processo, come proteína de forma espaçada durante o seu dia, treina com carga, com peso, treina bem, que esse processo de catabolismo vai ser bem reduzido, tá bom? Próxima pergunta, seguidora Aline Fernandes. Treinar panturrilha todos os dias seria estratégia válida para a evolução? É aí que pega, né? Vamos puxar o assunto do último vídeo, que eu falei para vocês que as panturrilhas têm um tipo de fibra um pouco diferente do braço, por exemplo, que são
Normalmente, da cintura para baixo, os músculos do membro inferior, eles têm uma quantidade de fibras mais oxidativas. Por quê? Porque a gente utiliza o dia inteiro, mais as panturrilhas do que a coxa, tá? Mas na coxa ainda tem um pouco mais de prevalência de fibras do tipo 2, tá certo? Essas fibras, elas têm um potencial de recuperação muito rápido. Afinal, se elas não recuperassem tão rápido assim, o que é que iria acontecer? Você não conseguiria andar todos os dias, ela estaria cansada. Você teria que passar um dia inteiro sem andar para poder recuperar essa musculatura. Então elas têm uma resistência à fadiga muito alta e uma recuperação também muito alta, tá certo? Então no treino de panturrilha, sim, pode ser válido você treinar todos os dias, porque é uma musculatura que naturalmente se recupera mais rápido, assim como, por exemplo, o abdômen. Não estou falando para todo mundo treinar panturrilha e abdômen todos os dias, tá certo? Pelo amor de Deus, não entendam isso. Até porque quando a gente vai treinar a panturrilha, quando a gente vai treinar o abdômen, a gente coloca a carga, né? Então a gente está trabalhando outros tipos de fibra. Mas mesmo assim tem uma recuperação mais rápida. Se você tem uma experiência boa com o treino, você consegue adequar os volumes e intensidade para fazer isso todo dia, show, pode ser uma estratégia boa. Inclusive eu já fiz, já testei e deu muito certo. Mas eu não recomendo que você faça caso você não tenha uma experiência boa no assunto ou caso você não tenha alguém para te prescrever isso, tá certo? Porque você pode acabar se lesionando, pode acabar rompendo aí alguma fibra da sua panturrilha por excesso de treino, pode até acabar estragando o resto do seu treino por conta da fadiga do sistema nervoso central, tá certo? Então, se você não tem experiência com isso, faça dia sim, dia não, que já está mais do que suficiente, tá? Mas se você tem, é uma estratégia muito válida assim treinar todos os dias, tá bom? Pergunta do Steph. Meu Deus, que vocês colocam nomes que não dá para ler, galera. Eu vou deixar aqui embaixo também, é o Stefan, tá? Eu não consigo ler o seu sobrenome. Vamos lá. Existem exercícios de musculação em um mesmo grupo muscular que são melhores do que os outros? Para que vocês entendam melhor essa pergunta. Por exemplo, aquela dicotomia que existe entre agachamento e elevação pélvica. Quem não lembra aí das tretas que já rolaram, né? Um é melhor do que o outro? Tem como a gente avaliar isso? Tem uma única ocasião. Se a gente estiver avaliando um único feixe, tá certo? Um único feixe da musculatura. A musculatura ela é dividida normalmente, por exemplo, o ombro é dividido em 3 cabeças, mas cada cabeça tem vários feixes. O ombro tem um total de 7 feixes ao todo, dividido entre as 3 cabeças, tá? O glúteo também são vários feixes que estão envolvidos e cada feixe eles trabalham de forma diferente em certos ângulos. Como que isso acontece? Se eu tenho, por exemplo, um feixe que ele começa aqui e termina aqui, exercícios onde o peso tem um vetor de direção na direção da minha fibra, eles têm uma vantagem mecânica maior, tá certo? Então eu tenho uma ativação melhor dessa minha musculatura. Porém, se nesse mesmo músculo, digamos que aqui é o glúteo, eu tenho as fibras caudais que vêm daqui até o fêmur, e nesse mesmo músculo eu tenho uma fibra que começa aqui e termina aqui. Essa fibra aqui, nesse mesmo exercício que a gente estava trabalhando, não vai trabalhar de forma igual, mesmo sendo no mesmo grupo muscular, tá certo? Eu vou precisar trabalhar em um ângulo onde eu prevaleça essa musculatura. Isso tem um exemplo muito claro, por exemplo, no exercício de glúteo, tá? Que é a cadeira abdutora 45 graus, onde você fica um pouco em pé na cadeira abdutora e deixa o quadril, não fica completamente sentado, fica como se você estivesse um pouco em pé, tá certo? Vou deixar uma imagem aqui para vocês entenderem bem como que funciona isso. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando um tipo de fibra do glúteo médio. Tá? O glúteo médio ele é dividido em 3 fibras posteriores, mediais e anteriores. E as fibras posteriores, que são muito importantes para o nosso equilíbrio da pelve, elas têm uma vantagem quando a gente está trabalhando com o quadril fletido desse jeito, que elas não têm essa vantagem quando a gente está trabalhando com o quadril 90 graus, completamente sentado na cadeira, tá certo? Então são 2 exercícios que trabalham o glúteo médio, porém, o fato de você mudar um pouco o ângulo trabalha um pouco mais de uma fibra do que a outra. Então, sim, se a gente estiver comparando fibras específicas, a gente tem sim como dizer que exercício tal é melhor do que exercício tal. Porém, não dá para comparar, por exemplo, qual que é o melhor exercício para glúteo? Elevação pélvica ou levantamento terra? Os 2 são bons. Cada um trabalha de uma forma diferente. Então, os 2 são muito bons. Se você for levar em consideração o fato de ativação muscular, a elevação pélvica é a campeã. Não existe outro que ative mais a musculatura do glúteo do que a elevação pélvica. Porém, a ativação muscular por si só não causa mais hipertrofia. Existem vários outros fatores. Tá? A ativação muscular ela é o primeiro, é o que dá o gatilho inicial ali.
Mas tem como você ter um exercício onde tem menos ativação muscular e um pouco mais de hipertrofia. Não existe nenhum comparativo feito ainda na literatura que possa mostrar qual exercício vai ser melhor para glúteo, por exemplo. Então, por isso que eu digo que a gente não tem como saber. Eu, na minha experiência, no meu trabalho, no que eu considero como correto, a elevação pélvica é o melhor exercício de glúteo. Quando começarem a estudar sobre isso, é isso que vai ser achado. E caso não seja, não tem problema, a gente tem que seguir o que a ciência tem mostrado. Mas na minha experiência aí de 7 anos de treinador, a elevação pélvica é um exercício fundamental para o glúteo, tá? Mas eu não posso dizer que a elevação pélvica é melhor do que levantamento de terra. É melhor para quem? É melhor quando? É melhor em que fibra? Não tem como dizer, entendeu? Então, quando a gente está falando de feixes específicos, ok, dá para a gente falar. Quando a gente está falando de grupo muscular por completo, não tem como. E vamos para mais uma pergunta do Bruno Urzedo. É possível periodizar treinos muito pesados somente no feeling para fazer o deload? Sim, é. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro deixar uma cartilha já pronta. Porém, eu faço isso individualmente, não só para mim, mas para todos os meus clientes. Eu vou observando os feelings que eles vão passando e vou identificando o que é melhor para cada um. Não vai existir cartilha onde você tem um cálculo perfeito em qual momento vai ser específico para fazer o deload. Primeiro de tudo, ninguém tem a vida igual. As pessoas têm vidas completamente diferentes, a rotina pode ser diferente, a rotina de trabalho. Vou dar um exemplo bem claro agora nesse momento de pandemia. Você acha que um médico plantonista que continuou fazendo o seu treinamento em casa tem a mesma capacidade de fazer a mesma quantidade de semanas em choque que uma pessoa que está sem trabalhar? O médico vai ter uma vida muito mais estressante, então muito provavelmente ele vai precisar de períodos regenerativos com muito mais frequência do que uma pessoa que está simplesmente sem trabalhar ou que está trabalhando em casa, tá certo? Que não está com tantas preocupações assim. Então isso é um dos fatores, tem diversos outros, né? Eu estou dando um exemplo só. Então não tem como a gente colocar uma cartilha dizendo, ó, nesse momento exato, você vai precisar fazer um deload. Não, tem gente que não precisa, tem gente que precisa com mais frequência. Existe sim uma base onde você pode seguir essa base, mas você vai precisar mudar com o feeling, com o feedback que os clientes vão passando, ou então com o seu próprio feedback. Você montar a sua periodização e pensar, poxa, essa semana era de choque, mas eu não estou bem, eu vou adiantar a semana regenerativa e vou fazer um deload. Então, é completamente possível disso acontecer e eu digo até que com o tempo é normal que isso aconteça, tá? Que você vai identificando o feeling, que não pode também ser confundido com preguiça, né? Porque aí é outra história, né? Preguiça e deload são coisas diferentes. Deload é para ser feito quando é necessário, não quando você quer, tá bom? Então, espero que tenha sido respondida essa sua pergunta. Bom, pessoal, por hoje é só. Mandem comentários aqui no canal, tá bom? Se inscrevam, o botão eu acho que está aqui, um dia eu vou acertar esse botão. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma das informações que a gente está passando por aqui. Semana que vem vai ter uma entrevista show, mas eu não vou dizer com quem é ainda, porque vai ser surpresa, tá bom? Então, espero todos vocês aqui no canal nos próximos vídeos. Quem está assistindo pelo Spotify que ainda não veio aqui no YouTube, dá um like, por favor, sai daí, vem aqui e dá um like nesse vídeo, tá certo? Para que ele possa cada vez mais subir e para que ele apareça para você mais vezes também, tá certo? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e tamo junto!